Gente, a aula de hoje nós vamos fazer. Tem muito conteúdo, né, para entregar ainda, tem muito conteúdo que já está disponível lá na plataforma que vocês podem acessar. Mas a aula de hoje eu vou abrir para perguntas, beleza? Vou abrir de um jeito que só eu vou ler a pergunta de vocês e outras pessoas não vão ficar sabendo que foram vocês que perguntaram. Então, pode ficar à vontade para fazer a pergunta. Lembrando que nós estamos em uma aula da mentoria de relacionamentos. Então, eu vou responder somente perguntas sobre a mentoria de relacionamento. Outra coisa importante, quando eu abrir o chat para você fazer a sua pergunta, aí você digita. Vamos imaginar que você faz assim, ó, digita uma parte, envia, aí depois digita outra parte e envia. Sabe o que acontece aqui para mim? A sua primeira parte, um monte de pergunta de outras pessoas e depois a sua segunda parte da pergunta. Eu não consigo responder se você fizer isso. Então, seja bem objetivo na pergunta e faça de uma vez só. Porque se você fizer particionado, eu não consigo. Para você, aparece só o que você escreve. Para mim, aparece o que você escreveu e o que todo mundo escreveu. Então, se você não colocar a pergunta de uma vez só, vai ficar um monte de informação que não é sua entre o início da sua pergunta e o final dela. Bom, depois de ter dado essas orientações, deixa eu abrir o chat. Pode escrever. Fica à vontade, lembrando que mentoria de relacionamentos, tá? Tem alguns alunos aqui que também fazem parte de outras mentorias, então deixem essas perguntas que você tem das outras mentorias para as aulas das outras mentorias, de outras temáticas. Lembrando que a última aula que está gravada lá na nossa plataforma é sobre papéis, né? E eu falo sobre o papel do homem no relacionamento. E ainda falta falar sobre o papel da mulher, tá bom? Que é muito importante mesmo. Muito importante falar sobre isso, mas não será na aula de hoje. Alguém disse aqui: oi, tudo, todo mundo ouvindo? Estou sem áudio pelo PC e celular. Não vai ter como, porque você não tem como responder ela e o que eu estou falando ela não está ouvindo, mas ó, a gente está ouvindo sim, ok? É porque a pessoa não sabe ligar ali o microfone, ou talvez o computador não tem que botar um fone de ouvido. Como sei se quero construir um futuro com um moço que converso? Ele sendo PPP, mas ainda está fazendo faculdade. Bom, a pessoa que vai estar no seu futuro é alguém que combina com aquilo que faz sentido para você. Por isso que é importante você olhar as aulas anteriores e entender um pouquinho sobre aquela tabela que eu pedi para fazer sobre o alvo, né? Quando eu sou casado, o meu alvo é a minha esposa. Quando eu estou solteiro, o meu alvo é a pessoa que eu quero me casar. E essa pessoa que eu quero me casar, eu represento em uma planilha identificando quais são as características da pessoa. E aí tem dois tipos, dois grupos de características. Então, para saber se a pessoa que você está se interessando é alguém que estará no seu futuro, ela tem as características que você colocou na planilha? E aí é uma aula que está lá na plataforma para você entender sobre isso, tá? Lembrando que tem dois grupos de categoria, duas categorias de características. Deixa eu desativar aqui o chat. Por quê? Eu vou responder as perguntas que já foram feitas, porque toda vez que eu deixo aberto o chat, fica subindo aqui as mensagens, eu não consigo parar para ler, tá? Deixa eu saber se eu pulei alguma. Meu marido é cético e não acredita em nada que estou vivendo em suas mentorias. Inclusive, ele disse que é melhor que você. Os bichinhos é muito parecidos, gente. Os meninos, o marido, é tudo igual. Vocês acham que eu estou ouvindo só dessa pessoa? Não, mas ó, é um monte de marido assim. Estou cansada, o que fazer? Bom, isso acontece, tá, gente? O ser humano ele é resistente mesmo ao novo. Isso é fato. Tem gente mais e tem gente menos, mas todos nós somos resistentes. Então, vou dar um exemplo aqui no meu relacionamento, tá? A minha identidade, os atributos da minha identidade revelam que eu sou uma pessoa menos resistente à mudança do que a minha esposa.
Só que eu lembro que lá no passado, quando a gente foi buscar ajuda para o nosso relacionamento, quem criticava as pessoas que queriam apresentar essa mudança que a gente precisava era eu, mesmo eu não sendo resistente à mudança. Aí é uma questão de quê? Orgulho. E aí o homem, né, por mais que ele esteja fazendo coisas erradas no relacionamento, ele tem aquela coisa de que ele não gosta de ser apontado por alguém que ele precisa mudar. Então vou dar um exemplo, tá, mulher? Quando você vira para o seu homem e diz, você precisa fazer isso, a maioria dos homens não gosta. Você tem que falar assim, amor, você pode me ajudar nisso? É diferente de você falar, você precisa fazer isso? Porque tem umas mulheres lá no Afeganistão, aqui no Brasil, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, aqui no Brasil só tem santidade. Lá no Afeganistão elas falam assim, ó, amor, eu não aguento mais ter que falar sempre a mesma coisa, já tô cansada. Por quê? Porque ela está falando para o homem o que ele precisa fazer como se fosse uma o quê? Ordem. Homem não gosta de ouvir ordens. Vocês entenderam, gente? Agora, ô Márcio, mas ele precisa fazer. Cá entre nós, eu sei que ele precisa. Você também sabe. Mas se você der ordem, aí é que o bichinho não vai. Aí ele emburra, aí ele trava. Por quê? Porque ele é homem, ele é alfa. Ele nasceu para dar a vida pela mulher. Ô Márcio, mas ele não daria a vida para mim. Peraí. A essência divina que há nele o preparou para isso. A orientação que ele recebeu dos homens, os estímulos emocionais que ele recebeu dos pais, é que distanciaram ele da essência divina. Então, lá dentro dele, tem um alfa gritando: peraí, quem é que acha que pode mandar eu fazer as coisas? Então, vocês estão entendendo que a resistência que ele tem é por causa disso? Então, ele vai falar mal de mim? Claro que vai. Ele vai dizer que ele é melhor do que eu. Por quê? Porque quando vem para a aula, eu faço o que ele não quer dizer para ele o que ele tem que fazer. E se ele não aceita isso da mulher, ele vai aceitar de um estranho? Não vai. Mas, homem, se você está me ouvindo, eu quero te dizer o seguinte: quanto tempo vai demorar da sua vida para você resistir àquilo que muda o seu relacionamento e traz a paz que você precisa para ser quem você nasceu para ser? Você vai para uma aula, o professor te ensina. Você vai para uma empresa, alguém te orienta. Você tem um líder, você tem um chefe, você tem alguém que está te ensinando. Tudo na vida é sobre aprender. Agora, não é sobre alguém impor. Por exemplo, nessa aula, eu nem sei o nome, eu não sei de onde vem, eu não sei qual foi a sua história, eu estou apenas te orientando, mas não olhe como se fosse uma afronta. Porque o homem olha como se fosse uma afronta, como se fosse uma obrigação, e aí acaba que ele resiste, assim como ele resiste à mulher, quando a mulher diz, você precisa fazer isso. E aí é que ele não faz. Então, homem, mulher, mude a fala, mude a forma que você pede para ele. E, homem, se submeta ao processo, sabe? Abre o coração. Sua mulher está reclamando para mim, você não faz ideia. Homem, deixa eu te explicar. Quando você diz para sua mulher que eu protejo as mulheres, quando você diz isso, eu sei, a sua mulher está lá dentro, meu Deus, ele não entende. Será que ele não entende? E você está achando que está abafando o quê, desgraça? Está abafando nada, não. Vira homem. Como sei se quero construir um futuro com... Já foi. Boa noite, como eu faço para aprender a gostar da minha casa? Aí eu não tenho essa mentoria sobre casa, essa mentoria é sobre relacionamento, tá? Mas quem sabe a gente pode. Isso aí é uma questão emocional, tá? Mas agora não é o assunto aqui. Márcio, relacionamento de 9 anos. Ele não quer casar e sim morar junto. Não está nos meus princípios, pois desejo o casamento. Tenho desconfiança de muitas atitudes e a admiração e respeito se acabou. Cair fora, né? Já está 9 anos atrasada, né? 9 anos atrasada de cair fora. É, tem muita coisa para falar, não? Você foi enrolado durante 9 anos. 9 anos. Né, Thaís? 9 anos. Por quê, gente? Eu sei que pra gente que tá fora é fácil, né? A gente tá fora e fala, meu Deus, por que que não sai fora? Mas quem tá dentro daquela situação não consegue ver. É fato, não consegue. Então, pega o que eu tô te falando. Só que agora, quando eu falo, né, pra você que você já devia ter caído fora,
Sua mente, consciente ou inconsciente, está falando, meu Deus, mas 9 anos depois, né? Eu já não sou mais aquela menina de 20, de 25. Porque se você começou com 20, tem 29. Se você começou com 25, tem 34. E aí é a hora que o seu cérebro está falando do time que você perdeu ao lado da pessoa errada. Por que que é a pessoa errada? Porque se na sua tabela de princípios e valores que você coloca como fundamentais para manter um relacionamento, se nessa tabela tem casar e essa pessoa não quer casar, ela nunca foi o seu alvo, entende? Se ela nunca foi o seu alvo, por que que você deu uma chance para quem não era seu alvo? Ah, já sei. Você achava que ele ia mudar com o tempo, né? Hã? Mania das mulheres, gente. Achar que quando casar, o homem vai melhorar. Quando ele fizer sexo com você, de graça, aí é que ele não muda. Oh, alô? Vai ficar esperando. Mas falando do sexo, ele tá numa mentoria de relacionamento, né, gente? Agora, e se essa pergunta aqui é de uma pessoa casada, casada já tá casada, vida de casada, não é pra cair fora, não. Agora é pra esperar. E se essa pessoa tá falando de namoro, namoro, quem namora com você há 9 anos e não quer casar é porque já tá tendo sexo com você. É ou não é? Mas, Márcio, se eu não fizer sexo, ele vai fazer com outra? Sinal de que não devia estar com você, né? Hoje eu tô dando na lata, né, gente? Mas aí, entenda, não entendam como algo assim pessoal, não, pelo amor de Deus. É para mudança, tá? Até porque eu não estou expondo quem fez a pergunta. Quando o marido não quer ir para a igreja porque acha que o pastor está sempre equivocado na pregação, mas está assistindo às aulas da mentoria. Gente, um homem que não se submete à autoridade espiritual é um homem não resolvido com o pai. Normalmente um homem, masculino, macho, que não se submete à autoridade policial, autoridade religiosa, autoridade na escola, em qualquer ambiente, ele tem problemas não resolvidos com a paternidade, relação dele com o pai. É impossível, gente, o pastor está sempre equivocado. Acho que nem o pior dos pastores do mundo está sempre equivocado, tá? Mas queria saber como reconquistar a confiança da minha esposa. Cara, um homem fazer essa pergunta é porque esse homem, primeiro, já é homem de verdade, tá? Queria saber como reconquistar a confiança da minha esposa. Perdi isso quando não defendi ela em relação aos meus parentes. Ótimo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de usar a Bíblia porque é um manual de como a gente deveria funcionar e como deveriam ser nossas escolhas para a gente viver na Terra nossos melhores dias, tá? E a gente faz da nossa vida um terror por causa das nossas escolhas. Não por causa do mundo que é cruel, do mundo que é perigoso, mas não. É porque nós escolhemos de forma errada. Quando o marido casa, a prioridade deixa de ser pai e mãe, passa a ser o quê? Esposa. Ontem mesmo aconteceu algo interessante. A Sofia virou para a Ana Paula e falou: Mamãe, qual é a prioridade na sua vida? Eu, né, ela, Sofia, ou o papai? A Ana Paula olhou e falou assim: o papai. Papai chegou antes, por causa dele você existe e ele vai ficar para sempre. E você, filha, veio depois e vai embora logo, logo quando casar. Ah, mas eu achei que eu era prioridade. Não, filha. Aí a minha esposa diz: eu te amo, você é minha filha, mas a minha prioridade é o seu pai. Não deixa você de ser prioridade para mim, é porque a prioridade na ordem é o cônjuge. Um dia eu falo sobre isso para vocês, acho que eu já até falei também. E no meu livro Tríade do Poder eu falo sobre isso, as 5 prioridades da vida. Então, quando eu deixo a minha família e caso, a minha prioridade passa a ser meu cônjuge. Não é mais pai e mãe. Posso ouvir a opinião dos meus pais sobre algumas coisas? Claro que posso. Opinativa. Mas não pode ser uma dependência emocional. Então, quando você deixou de defender a sua esposa diante do seu pai e da sua mãe, você errou. Isso é fato. E o legal de tudo, você que fez a pergunta, é que você reconhece isso. Então, agora, como reconquistar a confiança da sua esposa? Primeiro, você precisa virar para ela e falar: meu amor, no evento tal, no dia tal, na situação tal, quando os meus pais se posicionaram dessa forma e eu me posicionei desse jeito, mas deveria ter me posicionado desse jeito, eu errei. Te peço perdão e quero dizer para você que daqui para frente
eu não vou mais me posicionar de forma errada e para consertar, eu vou ligar ou eu vou conversar com meu pai e com a minha mãe para dizer para eles aquilo que eu precisava ter dito naquele dia. Pronto. Esse é o primeiro passo para você reconquistar a confiança. Primeiro, tá? Depois disso, o que você tem que fazer? Começar a se posicionar de maneira correta. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu quando eu namorava a Ana Paula. Estou casado com a Ana Paula há 24 anos. Dia 22 de janeiro de 2024, nós fizemos 24 anos de casamento e nós namoramos um ano. Então são 25 anos que a gente se conhece, que a gente está junto. O que aconteceu? Eu estava namorando a Ana Paula, o ano era 1999, e a gente estava indo de carro de Dourados, Mato Grosso do Sul, para Sorocaba. Eu ia visitar o meu avô, porque ele tinha sido diagnosticado com câncer. Os médicos tinham dado lá um tempo de vida muito curto, e realmente ele viveu pouco tempo, depois faleceu. E aí a Ana Paula, a gente já tinha acabado de iniciar o namoro, e ela estava junto comigo no carro. De repente, dentro do carro, eu, a minha mãe, o meu pai, eu apenas namorava a Ana Paula, hein, gente? Eu, a minha mãe, o meu pai e a Ana Paula. E a minha mãe virou para a Ana Paula e disse assim: a menina aqui atrás chamou a Ana Paula de menina. Aí eu disse assim: mãe, a Ana Paula é minha namorada, será a minha esposa e ela tem um nome, eu preciso que você a chame pelo nome. Isso não é desrespeito, tá, gente? Isso é dizer em amor a prioridade. Mas Márcia era só namorada. Gente, era o meu alvo, estava na minha tabela, estava no meu futuro. Eu estava dizendo para as pessoas do meu presente que o meu futuro era aquele. Não estava desonrando, não estava xingando, não estava sendo grosseiro, eu estava apenas de forma firme e pontual dizendo quem era a prioridade. É muito importante que quando vocês tiverem divergências, você tem que proteger seu cônjuge. Você não pode deixar de proteger seu cônjuge. Ô Márcio, mas ele estava errado. Se cale e converse depois no reservado com ele. Mas não descubra a vida do seu marido, não descubra a vida da sua esposa. Márcio, eu perdi o desejo no meu esposo devido a vários problemas que tivemos no passado e me sinto muito cansada, mas quero voltar a ter a mesma admiração e desejo por ele. Por onde começo? Ótimo, boa pergunta. Lembra que a fórmula do amor, e aí tem uma aula só sobre isso, hein, gente? Tá lá na plataforma. A fórmula do amor ela é composta de admiração. Primeiro eu admiro, depois é que eu desejo, depois eu respeito. Então, primeiro eu admiro, desejo e respeito. Se eu perdi o desejo, é porque faltou o primeiro, a admiração. Qual foi a situação vivida por vocês? Qual foi a atitude dele? Qual foi a falta de ação? Qual foi o comportamento? Quais foram as palavras? O que aconteceu vindo dele que fez você perder a admiração por ele? Volta lá, nesse evento, nessa situação e se reconcilia com ele. Precisa existir ali entre vocês um perdoar, um ressignificar. Na origem que gerou a falta de admiração. Não tente investir no desejo, por exemplo, você pode procurar profissionais que auxiliam sobre a vida sexual de casamento, isso é legal, tá? Mas não adianta investir nisso sem antes consertar aquilo que deu motivo para perder a admiração. Comece por lá. Como lidar com meu marido que não teve pai, porém não sabe lidar com o nosso filho e ensinar. Um homem que não teve pai, ele não sabe ser homem, porque um homem que só aprende a ser homem vendo outro homem sendo homem, a não ser que outra pessoa tenha se posicionado na vida dele como referência masculina, tá? Isso pode acontecer, mesmo o pai não sendo presente. Mas se o seu marido não teve a boa referência de um pai, ele primeiro precisa ressignificar isso. Como é que ressignifica? Fazendo imersão, inteligência emocional, método EVO, ou lendo o livro Passado Resolvido, Futuro Decidido. Ótimo. Depois disso, ele vem para os treinamentos de educação de filhos, educando filhos emocionalmente inteligentes e aprende a educar as crianças. São duas coisas diferentes. Mas não adianta tentar educar o filho sem antes resolver o problema que impede ele de se conectar emocionalmente com o filho. Um homem que não teve a referência de um pai. Aí é nessa hora que a pessoa fala: eu não tive pai, nada disso aconteceu. Alguém se posicionou como pai. Alguém ocupou esse espaço. Ou você conseguiu ressignificar.
ao longo da vida. Mas se você não ressignificar isso, você não consegue se conectar emocionalmente com seu filho. Não importa a técnica, tá, gente? Você pode aplicar a técnica certa, mas se você não se conectar emocionalmente com seu filho, não vai adiantar. Boa noite. Estou em processo de conhecer um homem que tem uma filha de 4 anos. É divorciado e ele coloca ela como prioridade da vida dele. Tenho medo dele não entender que eu, sendo esposa, devo ser a prioridade. Como lidar com isso? Vale a pena continuar? Eu acho que é muito interessante que você primeiro olhe para a filha dele. Primeiro passo. Você enxerga a filha dele como sua filha? Não, não enxergo. Não continue o relacionamento. Porque o erro de uma madrasta afeta emocionalmente a enteada como se fosse o erro de uma mãe. O erro de um padrasto afeta emocionalmente a enteada ou enteado como se fosse o erro de um pai. O acerto de uma madrasta, o acerto de um padrasto, também tem o mesmo efeito emocional sobre a criança, como se fosse o acerto de um pai, de uma mãe. Se você não olhar para essa menina como uma filha, você vai enxergar ela como uma intrusa, como uma informante da pessoa anterior, da mãe, da mulher, da ex-mulher, e isso vai dar um problema pesado demais. Então, primeiro é você. Você consegue olhar para ela e ver como filha, amá-la como filha? Ok. Segundo, cumpriu esse primeiro requisito? Conversa com ele e diz para ele: eu amo você e olho para sua filha e estou disposta a olhar para ela e viver com ela como se fosse minha filha. Mas você precisa olhar para mim como se eu fosse também a sua mulher. E a prioridade sou eu. Quando eu digo a prioridade é a esposa, gente, é o marido, não é porque você deixa as crianças na mão, não, pelo amor de Deus. Mas você tem que mostrar para os seus filhos que a pessoa que você amou primeiro é o seu cônjuge. Quer ver? Eu chego de viagem, passo 10 dias fora, porque agora estou morando nos Estados Unidos, fico 20 dias aqui, 10 dias no Brasil. Às vezes a minha esposa, no meio do caminho, se encontra comigo, né? Para a gente ficar menos tempo longe. Ela vem no meio da viagem e fica comigo. Mas quando eu volto de viagem, ela está em casa e eu fiquei sem ver a minha esposa, sem ver meus filhos, a primeira pessoa que eu procuro em casa para dar um abraço e um beijo não são os meus filhos, é a minha esposa. Tanto é que às vezes eu encontro a Sofia no meio do caminho. Filha, cadê a mamãe? Eu quero primeiro mostrar para minha filha que a primeira pessoa que eu me comunico em amor quando eu chego em casa é a minha esposa. Que eu quero que quando ela casar, ela faça a mesma coisa. Por que talvez você não faz isso? Porque foi um filho super protegido da mamãe ou super protegido do papai. E aí a super proteção deforma emocionalmente quem você é. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ok, vou abrir para novas perguntas, tá? Chat aberto, pode colocar. Tem gente que já fez um textão aqui já. Isso, só copia e cola, perfeito. Vou fechar o chat, tá? Ok, chat fechado. Depois eu abro novamente, já deixo sua pergunta pronta só para copiar e colar. Namoramos há 1 ano, ele tem 30 anos, eu 37. Ambos temos filhos de relacionamentos anteriores. Desculpa. Namoramos há 1 ano. Ela tem 30 anos, eu 37. Ambos temos filhos de relacionamentos anteriores. Ela quer casar logo. Meus princípios pedem para se conhecer melhor. Preparar casamento, a casa. Penso em 2 ou 3 anos de namoro para organizar a nova vida. É exigir muito? Demais. Está exigindo demais da conta. Mas muito, muito, muito. Aí não é princípio, não. Aí é sistemático demais. Tá olhando para as coisas naturais para impedir que vocês tenham uma vida resolvida e relacionamento amoroso o quanto antes. Vocês tiveram, presta atenção, vocês já foram casados e tiveram filhos. Então vocês tiveram uma vida sexual ativa. Agora, continuar namorando e ter uma vida sexual não vai fazer bem para vocês. Então vocês precisam assumir o compromisso do casamento o quanto antes. Gente, está na minha mentoria, vai ouvir o que eu penso. É ou não é? E eu estou querendo te ensinar. Então, quer ficar dando um para o outro sexo aí à vontade? Tudo bem, mas está na minha mentoria, tem que ouvir a verdade. Então, essa de que vou esperar 2, 3 anos para organizar a nova vida, gente, a vida vai sendo organizada na medida que a gente vai vivendo, pelo amor de Deus.
Casa logo, pede em casamento antes que ela peça. Vai lá e surpreende ela hoje. Hoje não, porque tá tarde. Amanhã, amanhã. Márcio, boa noite. Desde novembro, quando fui na sua imersão, voltei para a igreja, pois estava afastada dos caminhos do Senhor. E também em novembro, uma semana após a imersão, meu marido e eu conversamos e ele disse que não sentia mais nada por mim e que achava melhor separar. Tenho buscado a Deus, tenho feito aulas, tenho me preparado e buscado a orientação de Deus. Meu marido está com um coração duro, não saiu de casa ainda e não faz menção mais de sair, mas vivemos como dois amigos. Estou insegura, como agir? Devo continuar a ser dócil, amável? Eu mudei completamente minha personalidade. Deus me mudou. Voltei a me cuidar, a cuidar da casa, com amor, e isso ele tem percebido. Porém, embora ele seja conhecedor da palavra de Deus, ele ainda não voltou para a igreja, está frio, não demonstra carinho, não temos intimidade. Eu queria saber como agir. Se devo agir de alguma forma diferente com ele, se devo dar ultimato, pedir para ele tomar decisão do que quer da vida. Estou perdida e como agir? Obrigada. Bom, eu vou abrir o chat só para você que fez essa pergunta dizer se ele fez ou não a imersão, ok? Mas ninguém coloque perguntas no chat agora, ok, gente? Só a pessoa que fez essa pergunta. O chat está aberto, coloca para mim só você, tá? Pronto, eu já sabia que a resposta era essa. Não fez. Não fez. Você passou por um processo, você mudou completamente. Ele está se sentindo sem a mudança que ele precisa, ele está se sentindo ameaçado. Ele está achando que isso perdeu o poder, perdeu a autoridade, perdeu a admiração, ele deixou de ser a referência, a mudança veio por um processo que ele não participou, ele está em dúvidas do que quer, e aí ele pegou essa confusão de coisas que ele viu acontecer em você e não está acontecendo nele, ele jogou essa de que não sente mais nada, ele está gritando por uma mudança. Sugiro que você o convide para participar do próximo treinamento, para também resolver as coisas dele com relação ao passado, mas o que ele está fazendo não está certo. Mas eu acho que ele está sofrendo e não sabe nem o porquê das coisas que estão acontecendo com você. Ele está vendo você mudar, ele está vendo você cuidar de si. Provavelmente você está mudando seu corpo, está mudando seus hábitos alimentares, está fazendo exercício físico e ele está perdendo a confiança. Porque talvez ele não tenha uma autoestima muito alta e isso está afetando até o amor próprio dele. E aí ele perde o amor por ele, logo ele acha que perde o amor pelas pessoas. Porque ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si próprio. Bom, o que eu acho que você tem que fazer? Incentivá-lo a passar pelo processo que vai mudar a vida dele. Mas não pode ser uma imposição, não pode ser uma obrigação, não pode ser uma ordem. Tem que ser um convite. E outra, declare o seu amor por ele. Diga o quanto você o ama, mas que você precisa que ele reconheça o que ele sente por você. E se ele sentia amor e não sente mais, você precisa ter uma conversa e dizer para ele: o que aconteceu que mudou o que você sentia? Então, anota aí o que você vai fazer. Você vai ter uma conversa com ele, ok? Tete a tete, frente a frente, e vai falar assim para ele: amor, quero te falar o que eu sinto por você. Aí você abre seu coração. Mas pelo amor de Deus, das coisas boas, tá? Não vai falar das coisas ruins, não, ok? Não vai falar que ele ronca, que ele é desorganizado. Vai falar do amor que você sente por ele. Vai falar das coisas que você olha e vê nele e admira, ok? Então, tudo aquilo que você faz, ter admiração por ele. E o quanto você o ama. Ponto. Aí você pergunta: antes de você dizer para mim que você não sente mais nada, alguma vez você sentiu algo por mim? Pergunta desse jeito. Sim, ele vai falar sim, eu senti. Até porque, gente, não casa se não sente, né? Pronto. Aí você pergunta: o que você sentiu lá no passado? Aí pede para ele explicar o que ele sentiu. E se ele ficar falando poucas coisas, você fala: o que mais? O que mais? Pronto. Quando ele falar tudo que ele sentiu, aí você fala: vem cá. Você lembra que esses dias você falou para mim que não sente mais nada? Só que hoje você disse que um dia você sentiu. Quero te fazer a segunda pergunta. O que aconteceu que fez você mudar?
o sentimento que um dia você tinha, e era esse, para o sentimento que você tem hoje. Faz isso. Depois volta aqui na próxima aula e me fala o que aconteceu, tá? Márcio, a prima do meu noivo chamou somente ele para ser padrinho com uma amiga dela. Fiquei super triste e me sentindo excluída. Cheguei nele e falei tudo que senti quando soube. Ele deve aceitar o convite ou deveria se impor por não terem me chamado? Bom, não é namoro, né? É noivado. Não é noivado? Se é noivado, tem compromisso, tem data de casamento. Porque noivado sem data de casamento, pelo amor de Deus, gente. Botou o anel de noivo e não marcou data de casamento? Você tá doido? Isso não existe. Noivado é, nós vamos casar. Sociedade, tá marcado. Mulher da minha vida, ok? Se ele não te chamou, desculpa, se não chamaram você junto com ele, ele não tem que ir. Se ele é noivo e foi chamado para um lugar que você não pode estar do lado dele, não cabe você, não cabe ele, ok? É noivo, gente, pelo amor de Deus. Se fosse namorar, tudo bem, né? Tá na fase de teste. Concorda comigo, Nívia? Concorda ou não? Nívia, você tá com penteado e tanto, hein? A Nívia tá, olha aí, esbanjando beleza. Galera de Campo Grande aí, ó. Entra, ó, só manda direct pra Nívia aí, ó. Você vai ver. Pessoal disponível. Nívia, tá disponível, Nívia? Selo Evo de qualidade. Gente, a Nívia tá disponível. Selo Evo de qualidade. É mentoriada por mim na mentoria Eagles. Casou com a Nívia, é um homem de sorte, hein? Se casar com a Nívia, é homem de sorte. Vai orando aí, homem solteiro. Próxima pergunta. Márcio, sou divorciado cerca de 6 anos e no decurso deste tempo, conheci uma pessoa, mas não consigo seguir adiante com ela, em razão do que penso e sinto em relação a Deus. Não consigo admitir uma possível segunda união. Mesmo em segunda união, é possível viver princípios bíblicos estabelecidos? Gente do céu. Não vamos viver uma sentença de que você não pode casar, não, tá? Desculpa te falar, mas não tem nada na Bíblia dizendo que você não pode casar. Primeiro, você fez de tudo que você tinha que fazer para não romper o relacionamento anterior? Fez de tudo? Porque nós precisamos de quantas pessoas dispostas a separar para um casamento acabar? Uma única pessoa. E o que que é a origem da separação, gente? Orgulho. Pensar em quem? Em si. Agora imagine, a pessoa foi embora, a pessoa ou, né, você deu motivos para separar e a pessoa separou e já está num outro relacionamento. Ressignifica, perdoa e vá para o próximo relacionamento sem cometer os mesmos erros que você cometeu no anterior. Mas não fica com essa sentença de que não pode casar, não, porque não tem nada que impede isso, não. Pelo amor de Deus, gente. Meu marido reconhece as mudanças em mim, mas adora cutucar e zombar do jeito esquentado que eu fui. Isso me tira do sério. Como que blinda o coração? Eu precisava entender o que que é esse zombar, tá? Se não der tempo na aula de hoje, na próxima aula você me detalha, me dê um exemplo do que é esse zombar que eu consigo te dar uma resposta. Porque às vezes é um zombar que você não precisa fazer nada, às vezes é um zombar que você tem que fazer alguma coisa. Como recuperar a admiração pelo esposo, sendo que as qualidades que quando conheci, eu admirava, descobri que ele não tem essas qualidades. Uai, então o bichinho disfarçou bem, hein? O bichinho é bom. O bichinho é bom de disfarçar. Eu escolhi errado, mas estamos há 13 anos juntos. E agora, mais difícil é que empreendendo juntos. Peraí, você achou que ele tinha qualidade, aí você casou e descobriu que ele não tinha, e já está junto há 13 anos. Bom, você teve motivos para começar? Lembre desses motivos que te fizeram começar agora que você está pensando em desistir. Segundo, chama ele para uma conversa e diz, amor, vamos preencher aqui uma folha, eu e você. O que você espera de mim como mulher? Você pergunta para ele, ele vai colocar num papel o que ele espera de você. Quais são as características que ele quer ver em você. E aí você vai fazer também a mesma coisa.
Quais são as características que você quer ver nele? E qual a disposição de vocês dois de fazerem isso, apresentar para o outro o que um espera do outro? Que tal fazer esse bate-papo? Porque os dois, com certeza, têm argumentos para dizer o que esperam do outro. Agora, gente, não é para pedir para o outro ser quem ele não pode ser, ok? E outra coisa, que tal também nessa mesma conversa reconhecer coisas positivas um do outro? Primeiro reconhece as positivas, o que você reconhece de bom nele, o que ele reconhece de bom em você, o que você espera dele, o que ele espera de você. Pronto, você vai ver que vai ser uma conversa esclarecedora para os dois. Márcio, a amiga vai para o segundo casamento. Tem uma filha de 20 anos, com Down. O futuro marido já tem um filho de 16, onde irão morar juntos. O que você pensa sobre isso? Como coach Evo, tentei ajudá-la, mas gostaria de ouvir sua opinião. Bom, você é coach Evo e eu entendi que você fez essa pergunta porque você quer ajudar essa pessoa, mas a pergunta que eu te faço, ela pediu sua ajuda? Sério? Ou ela só contou, amiga, vou casar com um homem que tem uma filha com Down e eu tenho uma filha com Down e ele tem um filho de 16 anos e eu vou casar. Ela só falou isso? Ela não quer a sua ajuda, ela não quer a sua opinião. Vamos lembrar de uma coisa aqui que serve muito nos relacionamentos também de amigos, tá, gente? O que é uma opinião? Uma opinião é algo que eu penso sobre determinada situação. Mas tem duas categorias. Opinião é o gênero, a espécie pode ser palpite ou conselho, ok? Gênero, opinião, o que eu penso. Palpite é o que eu penso e eu disse a alguém que não perguntou. Conselho é o que eu penso, uma opinião, e eu estou dizendo àquele que me perguntou. As pessoas querem conselhos, mas elas não gostam de palpite. Então, se a pessoa só te comunicou isso e não pediu sua ajuda, não diga o que você pensa, porque senão será um palpite. Palpite é o que você pensa sem a pessoa ter solicitado. Mas se ela quer saber, você vai dar um conselho. E o conselho é: você está disposta a pagar o preço, assumindo esse homem e os filhos como filhos? Ele está disposto a pagar o preço de assumir você como mulher e a sua filha, o seu filho, como filho dele? Se sim, pode continuar. Pode investir nesse relacionamento. Márcio, fala sobre relações antes de casamento, por favor. Ótimo. Gente, todo relacionamento amoroso, eu vou te falar do ponto de vista do que deveria acontecer, tá? Quando a gente fala de intimidade, a gente está falando no relacionamento amoroso, está falando de sexo. Intimidade é transferência. Eu me lembro que uma vez, a pandemia surgiu, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu fazia somente eventos presenciais, e aí um grande player no mercado, um dos maiores no mercado na época, e hoje também um dos maiores, faz contato comigo, a gente já tinha contato antes, a gente já conversava, e ele fala: vi que você tem um produto aí de educação de filhos, ó, deixa eu fazer o seu lançamento e a gente divide 50-50 o resultado do lançamento. Estou falando de um lançamento de um produto digital, porque eu não podia fazer presenciais por causa da pandemia. Só que o cara era muito bom, na verdade ele é muito bom em vender. E aí eu liguei para ele, né? A gente conversou de manhã, conversou na hora do almoço e marcamos que nós teríamos uma reunião no mesmo dia às 18 horas para definir se ele ia fazer o meu lançamento ou não. Só para vocês entenderem, se ele fizesse o meu lançamento com toda a expertise que ele tem, com toda a autoridade que ele tem sobre o assunto, eu venderia muito, mas muito mesmo. Então, financeiramente, valeria a pena pagar 50% para ele dos ganhos daquele lançamento. Liguei para o meu mentor. Logo depois da ligação, porque no mesmo dia eu fiz 3 ligações. De manhã, na hora do almoço, e combinei de fazer uma ligação às 18 horas. Logo depois da ligação na hora do almoço, eu liguei para o meu mentor, JB Carvalho, e falei: JB, é o seguinte, pandemia, não posso fazer eventos presenciais, preciso fazer online, não tenho expertise de fazer online, fulano de tal, que ele sabe quem é, um mega cara na área, quer fazer o meu lançamento, olhei para o que ele propôs, vou vender muito se ele fizer o meu lançamento com toda a expertise que ele tem, o que você acha? JB virou para mim na ligação e disse: quando você fizer uma parceria com ele, haverá entre vocês uma relação de intimidade. Você vai transferir para ele o que você carrega, ele vai transferir para você o que você carrega.
Olha para aquilo que ele carrega e vê se você está disposto a carregar depois que vocês fizerem a parceria. Eu passei, gente, desde a hora do almoço até as 18 horas, pesquisando a vida desse cara na internet. Comecei a olhar, eu já seguia ele na internet, hoje eu não sigo mais, tá? Eu já sabia o que ele falava, mas agora eu quero olhar para o que ele carrega emocionalmente. 18 horas, em ponto, eu ligo para ele e o sócio dele, sentados na mesa, né, na cadeira, olhando para mim, Márcio, esse é o fulano, nós vamos juntos fazer o seu lançamento. Aí eu falei, fulano, desculpa, tô te ligando, essa é uma reunião que a gente tinha combinado, às 18 horas, para eu te dar uma resposta se você vai ou não fazer meu lançamento e desde quando a gente conversou na hora do almoço até aqui, eu pensei a respeito, quero te agradecer pelo seu interesse em acreditar que o meu conteúdo é digno de ser lançado por você, mas nesse momento eu vou fazer o lançamento com a minha equipe. Muito obrigado por tudo, mas eu não vou fazer o lançamento com você. Pronto. Na mesma hora em que eu fiz isso, ele botou a mão, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, ó, tá vendo? Botou a mão aqui na mesa e fez assim, ó. Empurrou a cadeira para trás. Esse gesto, gente, de empurrar a cadeira para trás, né, essa expressão corporal é mais ou menos o seguinte: quem você pensa que é? E ele disse desse jeito: você acha que eu te liguei porque eu preciso de clientes? Eu não te liguei porque eu preciso de clientes. Agora, se você quer fazer o lançamento com a sua equipe para economizar, primeiro que eu nem falei qual era o motivo de fazer com a minha equipe. Se você quer fazer o lançamento com a sua equipe para economizar, é problema seu. Aí, pá, desligamos. Eu falei, cara, mas por que ele falou desse jeito? Só disse que eu não queria fazer o lançamento com ele. Aí eu fui para o Instagram, não tinha passado 5 minutos. Eu seguia ele na internet e ele me seguia. 5 minutos depois da ligação, ele já não estava mais me seguindo. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho convicções de que eu fiz a escolha certa. Eu olhei para aquilo que ele carregava. Agora presta atenção, gente. Eu recebi essa orientação do meu mentor. E eu estou falando de um relacionamento de parceria nos negócios, onde a intimidade é no nível bem abaixo da intimidade no relacionamento amoroso. E aí eu te digo, na relação sexual, que é o maior nível de intimidade que a gente pode ter com alguém, a transferência de emoções. A Bíblia vai falar que laços de alma. Você vai se relacionar sexualmente antes de assumir compromisso com a pessoa que vai passar o resto da sua vida ao seu lado. Não faz sentido. Eu deixei de fazer uma parceria com um grande player do mercado pelo que ele carregava emocionalmente por uma relação de intimidade nos negócios. Toda relação sexual é a transferência de emoções. Você carrega as emoções das pessoas que você se relacionou sexualmente. É por isso que o sexo foi feito para acontecer dentro do casamento, onde existe o quê? Compromisso. Compromisso de mudança, compromisso de honra, compromisso de eu sei que eu errei, de humildade. É ou não é? Agora imagine no dia a dia, sem compromisso nenhum, não faz sentido. Espero que você tenha entendido, tá? Ah, e aos casados, tá, gente? Depois que casa, pode fazer sexo. Anota aí, ó, bota na geladeira lá, para lembrar todo dia. Que depois que casou, pode fazer sexo. Porque depois que casa, esquece, né? Vou abrir o chat novamente. 3, 2, 1, valendo! Tem gente desesperada. A Vanilda tá desesperada para fazer pergunta. Fechei. Vamos para as perguntas. Meu Deus do céu, o povo tava com as perguntas engatilhadas aqui, hein? Vamos para a próxima. Tenho 29 anos, sou cristã e entendo que minha felicidade tem que estar somente em Jesus. Não, gente. Não, tá errado. Sua felicidade tem que estar em Jesus, sua felicidade tem que estar em você, sua felicidade tem que estar no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com sua vida profissional. Você tem que ser feliz em todas as áreas da sua vida, pelo amor de Deus. Felicidade não está só em Jesus, não é só espiritual, não. Mas mesmo assim, me sinto sozinha e tenho medo de não conseguir me casar. Desde meu último relacionamento, há 5 anos, na qual estava noiva, conheci 3 homens. E nenhum deles quis dar continuidade no relacionamento, pois disse que gosta de mim, que eu sou uma mulher maravilhosa, mas que não está pronto, que o problema está nele.
Todos os três são cristãos. Dois deles divorciados. Bom, eu espero que você não tenha, nesses três relacionamentos, não tenha feito sexo, né? Eu espero. É porque você é cristã. Não está significando muita coisa isso não, né? Mas eu acho que você ainda não resolveu o relacionamento anterior, tá? Desde meu último relacionamento, há 5 anos, você ainda não resolveu aquilo que ficou para trás. Vocês participaram do Imersão, não é, gente? Até porque hoje só entra na mentoria relacionamento quem está no Imersão e ganha de presente, hein? Lembra de um momento em que vocês entregam coisas materiais? Lembra? Tem um momento sobre, acho que é no sábado. Talvez existem coisas materiais do relacionamento anterior que emocionalmente ainda te prende ao relacionamento anterior e faz você se comunicar com os homens do seu presente de um jeito que você ainda está presa lá. Eles não entendem, você também não, mas emocionalmente a sua comunicação pode ser essa. Vê o que eu te falei, vê se faz sentido. Talvez um rito de passagem que você precisa fazer para romper com aquilo que ficou e talvez abrir mão de coisas materiais que te ligam ao seu passado. Talvez um álbum de casamento, de um casamento que não existe mais. Mas ele não pode ser uma lembrança dos meus filhos? Pode, mas aí você tem que guardar para eles, não pode ficar com você, né? Estamos juntos há 17 anos e casados. No papel há 13. Temos um filho de 7 anos que no final do ano recebeu o diagnóstico de TDAH. Eu também recebi ano passado, com 38 anos, diagnóstico de TDAH. Meu marido não acredita, acha que é frescura e acha que precisa só de firmeza na educação do nosso filho. E que eu fui muito mimada. Por isso sou assim. Ele não ter sido criado pelo pai, não ter recebido o amor como deveria na infância, atrapalha muito, mas sinto que desde que não tenho mais forças, em um dos meus maiores problemas é a procrastinação, é empurrar os problemas com a barriga e deixar como está por não ter forças para mudar. E desde que eu fui no Imersão de Curitiba, eu acabei comprando o Clube Evo, ele não suporta ouvir falar em você. Para ele, você fez lavagem cerebral em mim, somente para vender seus produtos. Agora mesmo está lá na sala com meu filho, resmungando porque eu estou aqui na aula. Faz o seguinte, não fala mais de mim, não me defenda, mas viva uma vida irrepreensível com aquilo que você está ouvindo, a ponto de você ver, ser vista por ele, a sua vida ser vista por ele como uma vida que vale a pena viver. É isso que você tem que fazer. Não adianta falar, o Márcio fala isso, o Márcio fala aquilo, para quem não quer me ouvir. Você tem que tratar em amor. Mostre para ele em atos, em escolhas, em ações, em atitudes, quem você é, a partir do conteúdo que você aprendeu. Só isso. Outra coisa, o TDAH é um diagnóstico mesmo, gente, mas o TDAH não é uma doença, é uma característica. Então, uma criança com TDAH, ela tem dispersão, a concentração dela é difícil, as notas na escola não serão boas. Então, o que você tem que fazer? Olhar para o seu filho e celebrar a nota máxima que ele tirou. O 10 dele pode ser o 6. E aí você vai celebrar e incentivá-lo a sempre fazer o melhor, mas sem comparar. E aí, gente, essa questão de que tem que ser firme, sim, um dos tipos de amor que nós damos para o nosso filho é o amor firme, porque tem um amor suave, mas tem um amor firme. Mas você não pode exigir de uma criança com TDAH o que uma outra criança sem TDAH faria, ou o que você fez no seu passado. A comparação é a maior fonte de infelicidade. Marido não perde a oportunidade de ter coisas de graça. Marido não perde a oportunidade de ter coisas de graça. Como fazer para ativar a prosperidade? E sim, ele fez o erro. Pronto. Te dou uma dica. Mente de escassez, tá? Ok. Se as pessoas querem me dar, eu vou receber? Claro que vou. A gente tem que ser bom em receber. A Bíblia diz dar é bem melhor do que receber. Mas preste atenção. Se não tem ninguém para receber, eu vou dar o quê? Então, se eu não tenho ninguém para receber, eu também não posso dar. Então, é importante ter as pessoas que recebem. E da mesma intensidade que eu sou capaz de dar, eu também tenho que abrir a minha mente para receber. Mas se eu só quero receber, aí é um problema. Agora, fala para o seu marido que uma das chaves para ativar a prosperidade e eliminar a escassez é gerar nele a generosidade. Diga para ele
que já que ele gosta tanto de receber de graça, existem pessoas também que querem o que ele está disposto a fazer de graça. Entendeu? Mostra para ele. Ele pode ser alguém também que ajuda pessoas como ele, que gosta de receber, mas ele sendo a pessoa que dá. Se ele fizer isso, ele vai romper. Comece a dar roupas que ele não usa, depois roupas que ele usa, depois objetos que não são mais úteis em casa ou são bons, mas que não estão usando, porque eu não dou somente coisas velhas, tá, gente? Talvez a hora da expertise dele, se ele é um dentista, que tal ele atender uma vez na semana gratuitamente? Um atendimento? Não sei, mas mostre para ele que ele também pode dar de graça algumas coisas para as pessoas. Somos casados, porém vejo ele muito sem atitude para crescer financeiramente. Então não sinto confiança. Não estou trabalhando, pois estou me dedicando a um curso. Fico com medo dele não dar conta. E ao mesmo tempo me sinto insegura. Gente, o provedor tem que ser o homem, tá? Eu falei em uma aula dos papéis aqui que quem tem que ser o provedor é o homem. E provedor não é uma questão de dinheiro, provedor é uma questão de atitude. Homem de verdade, ele tem atitude para prosperar. Agora, se você olha para ele e vê que ele não quer crescer financeiramente, não significa que ele não tem atitude. Pode ser que ele esteja satisfeito. Tem muitas pessoas que têm atitude de provedor, muitos homens, mas estão satisfeitos. Eu sempre, todas as vezes que eu estou com a minha equipe, eu sempre falo, gente, o foco do nosso trabalho são as pessoas. Agora, existe um resultado financeiro? Sim. Nós avaliamos financeiramente a nossa empresa e nós estabelecemos metas financeiras todo ano. Não porque nós não estamos satisfeitos, né? Mas nós não estamos conformados. Por quê? Se eu transformo mais pessoas fazem o meu treinamento, mais pessoas compram o meu treinamento, ok? Então, se ele tirar o foco do financeiro e colocar o foco no propósito que há naquilo que ele faz profissionalmente, ele vai parar de colocar como limite o dinheiro que ele ganha para dizer, já está bom, é só isso. Então ele vai crescer olhando para as pessoas. Essa é uma forma de mostrar para ele que pode ampliar a vida financeira sem olhar para o financeiro, mas olhando para o resultado do trabalho dele. Se ele realmente não quer olhar desse jeito, aí pode ser uma questão mesmo de mente de escassez, e aí uma mente que precisa ser revertida com a generosidade. A chave que ativa a prosperidade e a generosidade. Quer ver, gente? Eu vou provocar vocês. Vocês já viram que na Bíblia fala sobre dízimo? Mas que no dia a dia tem um monte de gente falando, Novo Testamento não fala de dízimo. Fala sim, claro que fala. Esses dias eu postei nos meus stories 2 versículos onde Jesus fala do dízimo. Mas ele não fala para dar, pelo amor de Deus. Se ele fala que tem pessoas na época dele dando dízimo, é porque a regra do dízimo era válida para a época dele. Mas por que tem tanta gente resistente a dar o dízimo? Porque o que é o dízimo, gente? É ser generoso com a igreja. Só isso. Generosidade não é a chave que ativa a prosperidade? Porque se eu sou capaz de dar, o meu cérebro diz, espera aí, se eu estou dando é porque eu ganhei, eu tinha algo para dar. E se eu dei, eu fiquei sem. Mas por que eu dei? Porque eu sou capaz de fazer novamente. Olha o cérebro dizendo, eu dei, porque se eu precisar, eu ganho de novo. Olha o cérebro dizendo, eu sou capaz de produzir quantas vezes forem necessárias aquele recurso que eu dei. Olha eu ampliando a minha mente. Se você quer que o seu marido cresça, se você quer crescer financeiramente, você tem que ser generoso. Comece na igreja. Mas na igreja eu não vou dar. Pois é, então dá para o governo na forma de imposto. Não é isso que você faz? Você já dá para a igreja, desculpa, você já dá para o governo na forma de imposto. E o que eles fazem com o seu imposto? Aonde eu moro aqui, eu sei o que eles fazem. E aí? O que eles fazem? É tudo que você gostaria que eles fizessem? Mas você não continua dando? É a mesma coisa, gente. Só que o ato de dar o dízimo é uma escolha sua. Ninguém vem atrás de você se você não der e diz, multa porque não deu. O imposto você dá porque você tem medo de ser punido. Agora a generosidade você dá porque você é obediente. Você cumpre princípios. Quando você cumpre princípios, você ativa promessas. Procurei meu marido e ele disse que faz anos que não tem vontade. Eu disse para ele que não vou mais procurá-lo, vou matar esse desejo dentro de mim. E agora fica tentando me beijar e me agarrar. Cansei. Aí é orgulho, né, gente?
Uma mulher que procura um homem e receber um não, lógico que ela se sente ofendida. Ela começa a imaginar o que, que o homem está pensando sobre ela. Será que eu estou gorda, estou feia, estou flácida? Ela começa a criar suposições sobre o que o homem pensa sobre ela a partir do que ela mesma pensa. Então, mulher, não tente adivinhar o que seu marido pensa sobre você a partir do que você está pensando que ele pensou, ok? Primeira coisa. Segundo, ele não te procurou por quê? Qual foi o motivo? Gente, um homem que não procura uma mulher, ele pode não estar procurando porque ele é um homem provedor e está passando por situações financeiras adversas e não contou para você. Ou ele está passando por algo que está ameaçando a vida profissional dele. Um homem provedor, quando se sente mal financeiramente ou profissionalmente, ele sente que perdeu a sua capacidade de prover. Isso diminui a libido. Isso é uma das opções. Uma das explicações porque ele não te procurou. Segundo, ele pode não ter te procurado porque hormonalmente ele não está bem. Não é só mulher que está influenciada por hormônios, não, gente. É que a complexidade da mulher é bem maior na questão hormonal. Mas o homem pode estar com a sua testosterona baixa. Mande ele para o médico fazer exames. Pode ser isso. Segundo. Terceiro, presta atenção. Uma dessas opções, ele pode estar viciado em pornografia. E aí, se ele não trouxe a verdade para você, a verdade ou ela é confessada, né? Eu digo, ou ela é revelada. Em outras palavras, descoberta. Comece a chegar no seu marido de madrugada, se ele tem hábitos de ir para a sala sozinho, ficar assistindo filme até mais tarde, televisão até mais tarde, começa a chegar por trás e ver o que ele está acessando no celular. Ou peça a senha para verificar o celular dele. Quem não tem nada para esconder, não precisa esconder. E isso não é uma busca para o mal, é uma busca para revelar o que você está vivendo, para trazer a cura. Ou ele está sendo ameaçado no trabalho, financeiramente passando por um desafio, ou ele está hormonalmente precisando de suplementação, ou ele está viciado em pornografia, ou, número 4, ele tem dúvidas com relação à identidade dele. Estou falando da sexualidade. Mas pode ser que eu estou feia? Não, homem de verdade, gente, não vê a mulher feia. Não, não vê. Um homem que vê a pornografia vê a mulher feia. Porque ele está vendo mulheres novas na pornografia. Aí ele compara as novas que ele vê. Você já viu mulher feia na pornografia? Já viu mulher com 70 anos na pornografia? Na pornografia a mulher não envelhece, gente. Só dentro de casa. Mas se um homem não vê outra mulher na pornografia, ele não tem como comparar a mulher dele com outras mulheres. A mulher dele sempre vai ser a mulher que ele viu quando viu pela primeira vez. Então, essas 4 situações podem impedir o seu marido de te procurar. Ô, Márcio, e se fosse a mulher? Você não perguntou, né? Quem perguntou foi uma mulher, por isso que eu estou respondendo. Beleza? A aula de hoje chega ao fim, gente. 1 horinha de aula, perguntas respondidas. Lembrando que na nossa mentoria de relacionamento ou qualquer outra mentoria que você me tiver como mentor, a nossa relação tem data para começar, mas não tem data para terminar. E aí um aviso administrativo, já tem um calendário das aulas, salve aí na sua agenda para você não perder. Você tem a chance de talvez, numa dessas aulas, vir para um conteúdo ou vir para perguntas e respostas e poder interagir comigo fazendo perguntas sem que as pessoas saibam quem você é. Outra coisa, todas as aulas estão disponíveis na plataforma, gente, na área de membros. Ô, Márcio, como é que eu faço para acessar? Se você tem essa dúvida de como acessar, é porque você não leu todos os e-mails que nós enviamos para você. Quando você adquiriu, na verdade, conquistou o direito de estar na mentoria relacionamento, nós enviamos um e-mail para você informando como entrar na plataforma, como fazer a sua senha. Então, tá lá na sua caixa de spam, promoções, lixo eletrônico, ou você apagou e botou na lixeira. Mas se você não achar mesmo assim, entre em contato com a minha equipe. Contato@evocoaching.com.br. É nesse e-mail que você tem como receber a ajuda da minha equipe. Beijo no coração, a gente se vê